Bom, a gente vem nas últimas semanas evoluindo rapidamente nosso estudo da dinâmica de partícula para sistemas de partículas, para corpos, em particular corpos rígidos. E a gente viu que as grandezas que caracterizam a rotação de um corpo em torno de um eixo fixo são bem similares às grandezas que descrevem translação sobre um eixo fixo. Os conceitos cinemáticos são perfeitamente similares, posição, velocidade e aceleração, e a gente viu que o conceito de energia cinética toma uma forma similar à forma que tem a energia cinética de uma partícula. Velocidade ao quadrado sobre 2 vezes a inércia do corpo, o que nos deu esse conceito chamado momento de inércia, tendo o significado de uma inércia de rotação. O que é uma novidade para a gente que a inércia não seja uma característica somente do corpo, mas sim do conjunto corpo e eixo de rotação. Tendo esse conceito de inércia, será que teria um análogo do conceito de força? De novo, para a partícula a gente tinha força sendo uma representação matemática de uma interação, com a segunda lei de Newton dando para a gente que a somatória de todas as forças, ou seja, a força resultante, era a inércia vezes a aceleração. Estímulo externo causando mais ou menos mudança de movimento dependendo do tanto de inércia. Bom, a gente tem a mudança de movimento e a gente tem a inércia. Se a gente perguntar, bom, quem que é o estímulo externo que causa mais ou menos aceleração angular se o corpo tiver menos ou mais inércia, respectivamente, em torno de um dado eixo de rotação fixo? Será que tem algum conceito que represente matematicamente os estímulos externos agindo num corpo rígido, de tal modo que a gente tenha aqui uma segunda lei de Newton, tal qual a gente tinha para translação? No caso aqui, se a gente estiver falando em um eixo fixo, tem? Não tem? Quem seria esse cara? Tem e o nome dele é torque, também conhecido como momento de uma força. E nos próximos minutos a gente vai tentar entender esse conceito, embora eu não vá fazer demonstrações matemáticas. O foco aqui vai ser entender o conceito. O estímulo externo que tenha como consequência uma mudança no giro de um corpo rígido. Sendo estímulo externo, bom, a gente imagina que tem alguma relação com as forças agindo nesse corpo. Então a gente vai partir da seguinte questão: qual o efeito de uma força no giro de um corpo? Para falar de um corpo girando em torno de um eixo fixo, vamos pensar numa alavanca. Esse desenho representa uma alavanca que pode girar em torno de um eixo fixo aqui, que está saindo do plano da tela. E vamos imaginar que a gente faça uma força aqui, vertical para cima, por exemplo, nesse ponto P da alavanca. E a pergunta é: qual o efeito dessa força F para o giro da alavanca? Bom, em primeiro lugar, se esse ponto P está a uma distância R do eixo de rotação, então a alavanca como um todo girar significa esse ponto P percorrer essa circunferência de raio R centrada onde está o eixo de rotação, ou, dizendo de forma mais precisa, centrada no ponto onde o eixo de rotação corta o plano de rotação aqui desse ponto. Especificando mais esse exemplo aqui, vamos pensar nessa alavanca inicialmente em repouso e a gente quer fazê-la girar no sentido aqui de adquirir uma velocidade angular saindo do papel. Então, dá uma aceleração angular saindo do plano da tela. Bom, a alavanca sair do repouso e adquirir uma velocidade angular saindo da tela corresponde para o ponto P a ele sair do repouso e adquirir uma velocidade para onde? Aqui nesse sentido. Sair do repouso e adquirir uma velocidade no movimento circular significa ter tido uma aceleração tangencial. No caso, a aceleração tangencial do ponto P vai ser o quê?
o raio aqui dessa circunferência vezes a aceleração angular da alavanca como um todo. Então, uma força que está agindo aqui nesse ponto P, da aceleração angular para a alavanca, corresponde à da aceleração tangencial para esse ponto P. Que parte da força, que componente dessa força F que dá a aceleração tangencial para o ponto P fazer esse movimento circular? É essa componente aqui. Essa componente, que é radial, ela pode estar ali criando uma tensão no material, mas não vai ter nenhum efeito para o giro do ponto P e, portanto, para o giro da alavanca como um todo. Eu vou usar letra grega tal para torque, então o torque da força F vai ser justamente o que? O efeito dessa força sobre o giro de um corpo. E daí a gente chega a que conclusão aqui? Que vai ter uma componente da força que não vai afetar em nada o giro do corpo e tem outra componente da força que sim, essa sim vai afetar o giro do corpo, então a gente espera que o torque de uma força só dependa dessa componente aqui tangencial. Por quê? Porque é essa componente tangencial que é capaz de dar aceleração tangencial para o ponto P no movimento circular dele e, portanto, dar aceleração angular para a alavanca como um todo. Outra coisa, se eu aplicasse essa mesma força em outro ponto da alavanca, digamos que fosse um ponto Q aqui, com um raio RQ. De novo, é só essa componente tangencial aqui que vai afetar o giro da alavanca. Mas como que esse raio afeta? Para uma abordagem mais matemática e, portanto, mais rigorosa, eu indico vocês para o material de leitura que está lá na pasta Estudo do Moodle. Aqui com vocês eu vou para o experimento. Bom, aqui temos uma porta, eixo de rotação aqui na dobradiça. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma força. Claro que não vai ser exatamente igual a intensidade, mas vou tentar. Vou dar um empurrãozinho aqui com o dedo, aqui na extremidade, certo? Perto da extremidade. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Beleza. Vou fazer essa mesma força aqui mais perto da dobradiça. Vamos ver. Vamos lá. Cadê meu dedo? Cadê? Tá aqui. Vamos lá. Se eu faço a mesma força mais longe, eu dou uma aceleração angular para a porta bem maior do que se eu aplico a força mais perto da dobradiça, ou seja, mais perto do eixo de rotação. Tá? Quanto mais longe do eixo de rotação, então, maior é o efeito da força para a porta girar. Então, o estímulo externo para a rotação não é exatamente a força, mas depende de onde a força é aplicada. E o estímulo externo é maior quando a gente aplica a força mais longe do eixo de rotação. Façam isso em casa. Então a gente vê que o efeito de uma força sobre o giro de um corpo, ou seja, o torque de uma força, ele aumenta quanto mais distante é o ponto de aplicação da força do eixo de rotação, onde o efeito a gente está medindo pela aceleração angular. E quem olhar a abordagem matemática mais rigorosa vai ver que o conceito de momento de inércia é central para a gente entender essa dependência matematicamente. Aqui na nossa Física 1, já fico satisfeita se vocês entenderem a partir da experiência concreta.
No caso, a abordagem matemática dá para a gente não só que é crescente, mas é proporcional. Será então que o torque de uma força, sendo o produto desse R, quem é esse R? A distância do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, vezes essa componente da força? Será que esse conceito aqui rende aquela segunda lei de Newton? Se a gente somar os torques de todas as forças, a gente vai ter momento de inércia vezes aceleração angular? A resposta é que sim. E abrindo aqui essa componente tangencial da força, a gente tem essa expressão que dá para a gente uma outra forma de olhar também para o torque de uma força. Aqui a gente está olhando o raio do eixo de rotação até onde a força é aplicada e a componente tangencial da força. Se a gente pegar a força inteira, será que esse R seno φ tem algum significado? Quem que é esse R seno φ? Se a gente olhar esse φ aqui, esse ângulo, certo? Entre a direção da força e a direção radial, que é a direção do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força. Só que esse ângulo φ, se a gente estender a linha da força aqui para baixo, esse ângulo φ está aqui e a gente vê que R seno φ é esse cateto oposto aqui, sendo, portanto, essa distância entre o eixo de rotação e o que a gente chama de linha de ação da força. Pega a direção da força sobre o ponto de aplicação e a gente tem aqui a linha de ação da força. Então, tem uma distância específica entre essa linha e o eixo de rotação. Essa distância quem a gente chama de braço de alavanca da força F. A gente tem, então, duas expressões perfeitamente equivalentes para o torque de uma força F. A gente pode ver o torque dessa força como produto da distância do eixo até o ponto de aplicação da força, multiplicado pela componente tangencial da força, ou também a gente pode ver como um produto do braço de alavanca da força, ou seja, vou chamar de B aqui, mas o significado é a distância do eixo de rotação até a linha de aplicação da força, vezes toda a força. Então ou o raio todo vezes um pedaço da força, ou a força toda vezes um pedaço do raio todo, digamos assim. São equivalentes e ambos os casos correspondem ao produto do raio aqui, ou seja, a distância do eixo até o ponto de aplicação, vezes toda a força, vezes seno de ângulo φ. Quem é o φ? Ele é o ângulo justamente entre o R e o F, o vetor raio aqui, o vetor que sai do eixo e vai para o ponto de aplicação da força e a própria força. Isso lembra alguém? Tamanho de um vezes tamanho do outro vezes seno do ângulo entre eles. Bom, isso de fato está igual ao módulo do produto vetorial desse raio pela força. O produto vetorial é um vetor. O torque é um vetor? Bom, o que a gente quer construir é a segunda lei de Newton. A gente quer que a soma de todos os torques seja igual a momento de inércia vezes aceleração angular. O nosso eixo está fixo, então a aceleração angular tem uma componente só. Mas a gente construiu velocidade e aceleração angulares como vetores. Então a gente sabe que esse cara aqui é uma grandeza vetorial. Então faz sentido que o torque seja também. Sendo o momento de inércia positivo, então, digamos que essa seja a única força agindo, vamos supor assim. Essa força aqui vai dar uma aceleração angular. Em que sentido? Bom, se a gente imaginar a alavanca parada,
essa força vai fazer ela girar nesse sentido aqui, que é o sentido, regra da mão direita, certo? Pego os 4 dedos assim da mão direita, o polegar vai estar apontando para fora. Então, essa força, ou melhor dizendo, o torque dessa força, vai dar uma aceleração angular para fora. Então, a gente espera que esse torque seja para fora. R vetor F, esse produto vetorial aqui, está para onde? Se a gente fizer esse produto vetorial, a gente vai ter a direção e sentido que, conceitualmente, esse torque teria? O que é a regra da mão direita para o produto vetorial? 2 vetores, vermelho e preto. Primeiro, se eu coloco os 2 vetores na mesma origem, eu tenho 1, 2, 3 pontos que definem um plano, certo? Está aqui o plano definido por esses 2 vetores. Para onde está o produto vetorial deles? Primeiro, está perpendicular ao plano. Então, vai ser um vetor aqui assim, para esse lado, ou para o outro lado. Não vou furar minha mão, não, tá? Mas tá aqui para dentro. Beleza? Bom, como que eu sei para onde que tá? Eu sei que o módulo do vetor dado pelo produto vetorial desses dois vai ser o módulo de um vezes o módulo do outro vezes o seno do ângulo entre eles. Eu sei o módulo, eu sei a direção perpendicular a esse plano, falta saber o sentido. Tá para cá ou tá para cá? Beleza? Eis a regra da mão direita. Pega a mão direita, essa é a minha mão direita, juro, tá? Produto vetorial do preto com o vermelho. Então, preto, vetorial, vermelho. Pega a mão direita e dá um tapinha aqui, assim, com a mão direita, do preto pro vermelho. Para onde está meu polegar? Tá para cá. Então, vetor preto, produto vetorial do preto com o vermelho, tá para cá. Seria esse vetorzinho aqui, tá? Então, no caso aqui. E do vermelho com o preto, então, vermelho, vetorial, preto. Mão direita e dou o tapinha no sentido do primeiro para o segundo. Então, aqui a gente tem polegar apontando para lá, então, vermelho, vetorial, preto, tá para lá. Beleza? Esse é um jeito de visualizar produtos vetoriais, cujo cálculo é lá do jeito que vocês viram em geometria analítica. Mas aqui a gente tem um jeito de visualizar sem ter que calcular, por exemplo, um determinante. Embora não seja o cálculo, a regra da mão direita ajuda a gente a visualizar e a entender um produto vetorial, e sendo o torque o produto vetorial do raio por uma força, a gente tem, então, um bom instrumento de visualização. De qual a contribuição do torque de uma força, que a contribuição dele é para girar para um lado ou para o outro. Então, sim, esse torque tem que estar para fora da página e esse produto vetorial está para fora da página. Esse conceito de torque de uma força assim construído, que é importante a gente ter bem claro quem que esse R aqui, porque tinha o R do centro de massa, que era uma coisa, o R do momento de inércia, que era outra coisa. Agora a gente tem outro R que é outra coisa. Ele é o vetor que sai do eixo de rotação e vai até o ponto de aplicação de quem? Dessa força F. Esse é o torque da força F. Tendo outras forças, a gente tem mais torques. E, de fato, o conceito assim construído tem essa consequência aqui. A soma dos torques de todas as forças vai ser igual ao produto do momento de inércia do corpo pela aceleração angular, que ele vai adquirir quando sujeito a todos esses torques, ou seja, todas as forças, cada qual aplicada num ponto. Notem que não faz sentido o torque da força resultante. O torque resultante é o torque da força 1 mais o torque da força 2, etc, etc. O torque da força 1 é o produto vetorial do raio do eixo até onde essa força está aplicada pela força, certo? Torque da força 2 vai ser o produto vetorial do raio do eixo de rotação
até o ponto de aplicação de quem? Da força 2 para a força 3, idem, e quantas mais tiver. A gente pode falar que isso aqui é o R vezes a força resultante? Matematicamente, esse R aqui é diferente em geral. Então, a gente não pode colocar em evidência e somar as forças. A gente não pode colocar em evidência porque os pontos de aplicação das forças podem ser diferentes. Em geral são, não tem por que todas as forças estarem agindo e todas no mesmo ponto. Fisicamente, quem é esse R aqui? Então, isso aqui, ó, não só é diferente, como nem faz sentido, porque a gente nem tem ideia de quem seria esse R. Não faz sentido falar no torque da força resultante, porque o torque de uma força depende de onde a força está sendo aplicada. E cada força pode estar agindo num ponto diferente. O que faz sentido a gente falar é no torque resultante, que é a soma dos torques. Força 1 faz um torque, força 2 faz outro, força 3 faz outro. Daí a gente soma o primeiro torque, ao segundo, ao terceiro e por aí vai. Importante, domínio de validade de tudo o que a gente está fazendo. O eixo de rotação pode até estar se movendo, no rolamento, por exemplo, mas ele tem que ter direção fixa. Se o eixo de rotação não tiver direção fixa, a coisa fica bem mais complicada. E pensando num corpo aqui, girando em torno desse eixo fixo, vamos pensar no eixo Z. Vamos pensar em 3 dimensões aqui, uma força com 3 componentes. O que cada uma dessas componentes está fazendo? Bom, pensem numa porta. Eu não consigo me filmar na porta, então eu vou fazer isso daqui como se fosse uma porta aqui, certo? Tem até a maçanetinha aqui. E vocês brinquem com uma porta na casa de vocês, replicando vocês mesmos isso que eu vou fazer aqui, tá? Aqui está o eixo de rotação, né? Vou tentar prender aqui. E, bom, eu posso fazer uma força aqui na maçaneta que tem uma componente aqui radial, por exemplo, puxando ou empurrando, uma componente tangencial, certo? E uma componente aqui para cima também, né? Paralela ao eixo de rotação. O que cada um desses componentes está fazendo? Tangencialmente aqui eu estou empurrando para acelerar tangencialmente esse ponto em que eu estou aplicando a força, então vai dar uma aceleração angular para minha porta aqui, tá? Essa componente aqui, radial, ela vai estar tensionando e sorte minha que é um elásticozinho, ó, tá deformando o elástico, certo? Sendo no material, mesmo que não seja elástico, está causando um tensionamento ali na estrutura do material, certo? Posso quebrar a maçaneta, não puxem muito forte, tá? A maçaneta aí na casa de vocês. Ou empurrando também, tô causando uma tensão no material, tá? E aqui, essa parte vertical, se o eixo não tivesse fixo, aqui, se o eixo não tivesse fixo, o que ia acontecer? Ia girar em torno de outro eixo, certo? Então não é que as outras componentes que não tangencial não fazem nada, elas fazem, certo? A componente paralela ao eixo de rotação, ela causaria giro em torno de outro eixo. Mas isso entra naquela história lá que a gente está com o eixo fixo, certo? Então, para esse eixo, essa força vai causar também um certo tensionamento da estrutura aqui no eixo de rotação. Vocês vão dar uma forçadinha na dobradiça. De novo, não façam muito para saber, tá? Bom, um sinônimo de torque, que é mais usado nas engenharias, é o momento de uma força. E a força tem muitos momentos nessa vida, e vocês vão ver, talvez em estática, certamente mecânica dos sólidos, esses momentos de uma força, certo? Causando um tensionamento no material, por exemplo. Então, assim,
essas outras componentes têm efeitos, só não são efeitos de mudar o giro em torno do eixo de rotação que a gente fixou. Beleza? Experimentem, com gentileza, em alguma porta aí em vossas casas. Então, essa componente radial aqui está fazendo alguma coisa, mas não em relação ao giro em torno do eixo Z. Idem para essa componente Z. Então, a única componente da força agindo nesse ponto aqui que vai afetar o giro em torno do eixo Z vai ser essa daqui, que é a única componente da força que dá aceleração tangencial para uma massa, para um pedacinho de massa localizado onde a força está sendo aplicada. E o que o conceito de torque faz com esse produto vetorial é justamente selecionar essa parte da força. E no próximo vídeo a gente vai fazer alguns exercícios.